Olá a todos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 7º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No último programa, nós utilizamos, vocês se lembram, a música Tá Escrito, do grupo Revelação, um trechinho da música, né? E na voz do Xande de Pilares, e fez muito sucesso essa música dentro do nosso programinha. Muitos ouvintes enviaram mensagens de agradecimento lá no Facebook, YouTube, Twitter, além de WhatsApp e Telegram. Sim, nós temos grupos de divulgação lá das nossas informações, dos nossos programas, lá no WhatsApp e no Telegram. Os links, caso vocês tenham interesses, vocês podem encontrar lá em nossas páginas no Facebook, no Twitter e no YouTube. Bem, e nesse nosso 7º programa, que está sendo lançado neste 22 de abril de 2020, nós vamos falar de comunicação. Há uma frase antológica do famoso apresentador de TV, Chacrinha, de quem não comunica, se trubica. Mas a questão nos dias de hoje não é apenas fazer a comunicação, é a maneira como nós nos comunicamos. Será que estamos sendo muito arrogantes ao falar, intransigentes, raivosos? Como diz Jesus, a nossa boca, o nosso modo de falar, de nós nos comunicarmos com o mundo exterior, mostra do que o nosso coração está cheio. O que temos dentro desse nosso coração emocional? Boas questões para analisarmos e refletirmos no programa de hoje, à luz do Evangelho e do Espiritismo. No próximo bloco. E nós vamos iniciar a nossa jornada contando a história de um amigo meu. Ele era uma pessoa que estourava, perdia muito o seu equilíbrio emocional, com muita facilidade. Ele era agressivo, não levava desaforo para casa. Mas, obviamente, um comportamento como esse fez com que o meu amigo não parasse nos empregos. Ele sempre demitia seus chefes e ia embora. Fora os problemas de relacionamento em casa, com os familiares e tal. Mas um dia ele percebeu que a situação estava se repetindo demais. E ele precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Aí ele foi pedir ajuda, com muito custo. Foi pedir ajuda para um amigo, que era espírita. E obviamente o levou a uma casa espírita. Lá no centro espírita, ele foi encaminhado para uma sessão de passe. E ficou aguardando o momento lá de tomar o passe e ficou acompanhando a exposição. É meio normal isso. Você tem lá uma exposição evangélica e aí você toma o seu passe. Normalmente acontece isso nas casas espíritas. E para ele o mundo se abriu. Naquele momento, quando ele estava vendo aquela palestra, o mundo dele mudou completamente. Ele entendeu o problema que ele tinha de comunicação, de controlar a má palavra, de fazer, a necessidade de fazer a reforma íntima, a transformação moral, conceitos que ele não conhecia. Entendeu naquele momento. Porque uma coisa está ligada à outra. E esse meu amigo, naquele momento, entendeu que ele precisava mudar. Se ele queria mudar a maneira como ele estava falando ou se comportando, ele precisava mudar esse comportamento dentro dele. Tinha que controlar aqueles rompantes. E aí ele passou a estudar, na sequência, ele passou a estudar o espiritismo, virou espírita, foi fazer cursos lá nessa casa espírita, foi fazer terapia também para entender onde estava aquela agressividade, e aí ele fez algo que realmente foi bem interessante. Ele foi ser voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem mais de 57 anos de existência. Foi iniciado, o CVV foi iniciado aqui em São Paulo por alguns espíritas na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi assim que começou o CVV. Hoje já não tem mais nenhuma ligação, é ecumênico, mas tem essa história aí, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende hoje no Brasil inteiro pelo 188. E aí eu não entendi bem, por que você vai ser voluntário lá no CVV? E ele me disse que não bastava para ele ler, se informar sobre o espiritismo, sobre a reforma interior, ele precisava praticar também. Por isso foi ser o voluntário, porque não dá para você atender uma pessoa lá no CVV que está ligando, precisando de um apoio emocional, a pessoa está fragilizada emocionalmente, e você atende essa pessoa da seguinte forma: CVV, boa noite, o que você quer? Não dá para ser assim, né? Você tem que ser fofinho.
né? CVV, boa noite, como você está? É assim, você vai treinando a maneira de falar. Tem que ser um pouco mais doce, um pouco mais fofinho. E mais do que isso, ele me diz, você aprende a escutar o outro. Você aprende a não julgar, a respeitar o sentimento da outra pessoa. Você não dá conselhos. Você está lá para acolher aquele que liga para o CVV, seguindo muito as recomendações de teóricos, como o psicólogo norte-americano Carl Rogers, com a abordagem centrada na pessoa, e Marshall Rosenberg, que escreveu o livro muito famoso Comunicação Não Violenta. E meu amigo estava certo em buscar um treinamento para mudar a sua comunicação, porque isso é uma conquista diária. Toda vez nós temos que treinar isso, treinar esse pensamento, essa mudança no nosso comportamento. Mas primeiro é preciso identificar que tem um problema interno, um defeito, algo que faz você se comunicar de uma maneira errada, uma maneira de falar mais agressiva, ou passando uma arrogância, enfim. Há toda uma questão aí na comunicação. E aí depois de você identificar tudo isso, você tem que mudar esse comportamento e isso exige uma vigilância constante. Porque nós vamos derrapar várias vezes, assim também como nós caímos várias vezes quando estávamos aprendendo a andar. Tem uma cena no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que mostra bem isso. É a primeira reunião mediúnica que o Divaldo está participando. O Divaldo, você sabe, é um espírita emérito aqui no Brasil, palestrante espírita, autor de vários livros, e o filme conta um pouco a biografia dele. E o Divaldo está participando de sua primeira reunião mediúnica. E é uma reunião mediúnica que nós conhecemos como desobsessão. O que é isso, Antônio? É um médium está lá sentadinho, ele dá passagem para aquele espírito ainda um pouco perturbado, que nós chamamos de obsessor. E um outro espírita fica lá do lado daquele médium e começa a conversar. Ele é o orientador ou doutrinador. Cada casa espírita tem um nome para essa função. Então o orientador ou doutrinador conversa com esse espírito um pouco desequilibrado e tenta mostrar para esse espírito que há outros caminhos de luz, que ele pode seguir, não precisa ficar naquele caminho da revolta, da vingança, enfim, naquele caminho mais negativo. Vai conversando, num curto período de tempo, ele conversa com aquele espírito naquela situação. Mas no filme acontece o quê? O doutrinador perde a compostura, ele fica irritado com o espírito, que mostra que o doutrinador tem uma série de defeitos morais. Ele deixa isso claro lá na conversa, que está tensa. O orientador perde de vez a compostura quando o espírito pega e coloca à prova aí certas características morais do doutrinador. E o doutrinador vai elevar o tom da voz, exige que o espírito deixe o obsidiado, a situação vira um caos, até que entra em cena uma senhora e inicia outro tipo de conversa com aquele espírito. Vamos ouvir um trechinho curtinho aqui, editado desse momento aí do filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Vamos ouvir. Mas eu lhe garanto, meu irmão, retribuir o mal que ele lhe fez nunca compensará. Se hoje você se vinga, amanhã ele também fará o mesmo. E esse ódio poderá se estender por séculos. O meu desejo aqui não é que ele fique livre de você, é que você fique livre dele. Porque é você quem mais sofre. Não acha que é chegado o momento de ter um pouco de paz? Se você ainda não consegue perdoá-lo, ao menos desculpe a ignorância dele e se afaste. Mas eu estarei com você em pensamento e sentimento todos os dias, até que encontre a paz. Depois do fim dessa conversa, a espírita que levou o Divaldo ao centro comenta com ele o que viram e que serve de lição para nós também, que queremos melhorar a maneira como falamos. Porque vocês perceberam como aquela senhora fez tudo isso de um jeito muito caridoso, muito amoroso de conversa com aquele espírito que estava perturbado e desequilibrou o doutrinador lá naquele momento. E aí essa pessoa que levou o Divaldo, ela faz um comentário que é muito interessante. Vamos ouvir. Entendeu? Não é a palavra, é a autoridade moral. Não é a altura da voz, é o tamanho do amor. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. Sim. Sem gritos, sem ameaças, apenas pela autoridade moral. É aquilo que ela explica aqui nessa gravação. Sem amor não há solução.
Esse filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz, é um filme bem interessante, bem realizado, e tem outras lições importantes ao longo do filme que merecem a nossa reflexão. Vale a pena vocês darem uma olhada se não assistiram ou rever esse filme. Mas ainda dentro dessa ideia da autoridade moral, sem amor não há solução, tem uma outra questão aí que é paralela a isso. Quer dizer, seriam modos práticos de nós seguirmos nesse caminho de termos um pouco mais de controle sobre o que nós estamos falando e tudo mais, que é conquistar a simpatia. E aí quem nos dá essa lição é o André Luiz, que vocês sabem, vocês conhecem, é o autor espiritual dos livros, principalmente dos livros da coleção do Nosso Lar. Pela psicografia do Chico, Francisco Cândido Xavier, tem um livro chamado Busca e Acharás, que tem o título Conquistando Simpatia. Ele dá vários itens aqui para reflexão, e um deles o primeiro é o seguinte: aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Ou seja, seja simpático, sorria para conseguir ter essa fraternidade, essa amizade, mostrar aí um bom ânimo para outra pessoa. Eleve o seu vocabulário, diz aqui o André Luiz, para o intercâmbio com os outros. Melhore as suas palavras. Sempre, não vamos usar palavras negativas, palavras que ofendem. Vamos elevar o nosso vocabulário para esse intercâmbio, para esse relacionamento com outras pessoas. Carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo, diz o André Luiz. Olha só que bacana. Compreensão e otimismo na hora que nós estamos conversando, frases, pensamentos aqui, para ficar aqui guardado para nós, esse cuidado que nós temos que ter ao conversar com outras pessoas. Diz aqui também o André Luiz: eduque a voz para que ela seja a moldura digna da sua imagem, para você não passar a imagem de uma pessoa raivosa, agressiva. Não, vamos ser amorosos, vamos saber conversar, vamos saber ter um tom de voz mais adequado para essas conversas, né? Quem aprende a ouvir com respeito, diz o André Luiz, fala sempre melhor. Olha só, que é aquilo que o meu amigo estava dizendo lá do CVV, ele estava aprendendo a ouvir, e isso era importantíssimo. Então o André Luiz fala aqui, quem aprende a ouvir com respeito, fala sempre melhor. Diz ele ainda aqui, o André Luiz, diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar a perturbação. Vamos tentar resolver isso de uma forma positiva, sem lamentos, sem xingamentos. Quanto possível, procure calar suas mágoas, diz André Luiz, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Óbvio, às vezes nós ficamos incomodados com algumas pessoas que nos tiram um pouco do sério. Segura, não vamos fazer esse tipo de ataque ou de ficar desequilibrado naquele momento. Reflita, pare, ore. Mais tarde, como ele fala aqui, deixa isso tudo, deixa essas amarguras para as suas conversas na oração, com Deus, com Jesus, com o seu mentor. E finalmente ele termina dizendo o seguinte, o André Luiz: recordemos, todos necessitamos uns dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Vou repetir isso aqui porque é uma das chaves importantes para nós aqui, para a nossa questão da comunicação. Todos necessitamos uns dos outros. E a palavra simples e espontânea, amorosa, como nós vimos lá no trecho do filme, é a chave da simpatia. Claro, é uma das chaves, né? Mas temos uma outra chave importante para nós melhorarmos a nossa comunicação, além da simpatia, como disse aí o André Luiz, é reforçarmos a gentileza. Praticamente tudo passa por sermos pessoas gentis. O poeta cearense Braulio Bessa, que participa do programa da Fátima Bernardes, lá na Globo, tem uma poesia que é um primor para todos nós, de lição e entendimento da importância da gentileza. E a poesia que ele fala dessa questão da gentileza, ele fala o seguinte: gentileza não é obrigação, não é regra, não é ordem, não é lei. Gentileza é essência, disso eu sei. É semente que se planta em qualquer chão, e do nada nasce um pé de gratidão. Irrigado pelas águas da igualdade, bate um vento e voam folhas de bondade. Num instante se espalha em todo canto. Então aí você começa a mostrar para as outras pessoas o que o André Luiz estava dizendo, que é a ideia da simpatia. Você já começa a mostrar que você é uma pessoa afável. E vamos ouvir agora o trechinho que é importantíssimo nessa poesia, pela própria voz do Braulio Bessa. Vamos ouvir. Ser gentil
é que é ser rico de verdade. É ser rico de alegria e bom humor. É falar com licença e obrigado. É dizer um bom dia, até calado, num olhar ou num gesto de amor. É pedir, sem esquecer um por favor. Porque gentileza, ele continua aqui, talvez seja um pedaço de Deus dentro da gente, ajudando a mudar esse cenário. Já dizia o poeta, diz o Braulio Bessa, gentileza só gera gentileza. Não é isso? Olha só, gentileza talvez seja um pedaço de Deus dentro da gente. E nós temos que estimular que esse pedaço de Deus dentro de nós tome conta do nosso coração. No próximo bloco, do que o nosso coração está cheio? Voltamos. E agora nós vamos fazer aquele bloco que falamos um pouquinho mais sobre o Evangelho. Entra dentro dessa ideia da comunicação. Em Mateus, lá no capítulo 15, os fariseus reclamam com Jesus que os discípulos não lavavam as mãos antes de fazer as refeições, que era um preceito muito importante na época entre os judeus. E aí Jesus responde para eles falando para uma multidão: escutem e compreendam. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso sim torna o homem impuro. Marcos, lá no capítulo 7, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 20, ele vai um pouco além. Ele pega e acrescenta algumas informações a mais, diferentemente de Mateus. Diz ele aqui também, citando Jesus: é o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura, disse Jesus. Olha só, faltou nada aqui. Tem umas 4 linhas aqui, pelo menos, só de questões negativas que ele vai elencando. Ou seja, pela forma negativa como falamos, ou escrevemos, ou interagimos de alguma forma com as outras pessoas, as pessoas à nossa volta podem nos qualificar de grossos, mal educados, invejosos, intransigentes, personalistas, egocêntricos. Por outro lado, se nós nos expressamos de maneira positiva, acolhedora, gentil, as pessoas vão nos ver como pessoas equilibradas, amorosas, fraternas, caridosas, simpáticas, como diz o nosso querido André Luiz. A maneira como nos colocamos mostra do que o nosso coração está cheio. Mas para isso acontecer, mudarmos a maneira errada de nos comunicar, precisamos olhar para dentro de nós. Isso é fundamental. Enxergar como está o nosso coração. Do que o nosso coração está cheio. Foi o que o meu amigo fez, como nós falamos lá no bloco anterior. E foi o que a cantora pernambucana Flaira Ferro fez. A diferença é que ela deixou ao público o que havia em seu coração na música Me Curar de Mim. Repare nesse trecho. Que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. Temos que nos curar de nós mesmos, como diz aí a Flaira Ferro. Aliás, não faltou nada naquela descrição que ela teve. Ela parecia que ela fez um copy-paste daquela fala de Jesus ao elencar as questões negativas. Como podemos ter muitos sentimentos negativos em nosso coração que vão influenciar a nossa comunicação, a maneira como falamos, agimos, nos comportamos, temos que controlar a língua,
como recomenda Tiago lá no Evangelho. Está no capítulo 3, Tiago, que os estudiosos colocam como o irmão de Jesus. Diz ele lá no capítulo 3, aquele que não comete falta ao falar é um homem perfeito, capaz de pôr freio ao corpo todo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós dirigimos todo o corpo deles. Vejam também os navios. São tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequenino leme, são conduzidos para onde o piloto quer levá-los. A mesma coisa, diz Tiago, acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas. Observe uma fagulha, como acaba incendiando uma floresta imensa. A língua é um fogo, um mundo da maldade. A língua sem controle contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida. E isso foi escrito há 2000 anos. Veja como valia lá para aquelas pessoas há 2000 anos e continua valendo para nós. E é a reflexão que nós estamos tendo aqui no programa de hoje. Vigilância e controle o tempo todo do que nós estamos falando, de como nós estamos nos comportando, mas principalmente a maneira como nós estamos nos comunicando. É o que nos pede o André Luiz, mais uma vez, no mesmo livro, Busca e Acharás. Ele fala o seguinte: observe que do campo mental, ou seja, aqui no nosso pensamento, no nosso cérebro, que do campo mental aos lábios, temos um trajeto claramente controlável para as nossas manifestações. Ou seja, o que nós pensamos até nós falarmos algo, nós podemos controlar isso. Por isso que ele está dizendo, tem um jeito controlável para nossas manifestações. E por isso mesmo, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, busquemos afastá-la. De vez que um pensamento pode ser substituído de imediato no silêncio do espírito, ao passo que a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. Em outras palavras, usando aqui o ensinamento de Tiago, a língua pode ser uma fagulha. Dependendo do que nós vamos falar, pode causar um incêndio. No próximo bloco, as questões de nossos ouvintes. Voltamos aqui para o nosso último bloco com a interação com vocês, nossos ouvintes atentos. E a atenta ouvinte Tatiana deixou uma amável mensagem lá em nossa página no Facebook. O termo usado a música está escrito no último programa. Foi um grande abrir de olhos, diz a nossa ouvinte Tatiana. Obrigado, Tatiana, e continue sendo nossa ouvinte atenta do nosso programinha aqui de rádio. Já a ouvinte Cláudia ficou surpresa com a informação que dei na semana passada, que Maria Madalena não era uma prostituta. Ela quer saber quem inventou isso. A resposta, cara Cláudia, é a seguinte: quem inventou que Maria Madalena era uma prostituta foi o Papa Gregório Magno, em 591 depois de Cristo. E aí pode surgir a grande questão: por que ele fez isso? Por que ele do nada tirou lá que a Maria Madalena era uma prostituta? Porque, segundo os historiadores, estudiosos, teólogos, era uma maneira que o Gregório Magno encontrou de criar um preconceito contra as mulheres e afastá-las do poder da igreja lá no fim do século VI. Então tem aí uma justificativa política para ser tomada em relação a isso, a usar essa história da Maria Madalena ser uma prostituta. Informação essa que não consta no Evangelho. Na década de 1960, o Vaticano mudou essa interpretação e em 2016, com o Papa Francisco, Maria Madalena virou oficialmente a apóstola dos apóstolos. Afinal de contas, Maria Madalena ficou. Todos os discípulos fugiram na hora da crucificação. Quem ficou lá acompanhando até o último momento, até o derradeiro momento, foi Maria Madalena. Outra pergunta, agora é do Márcio. Ele pergunta aqui o que ele deve fazer para não estourar, não perder a linha em uma discussão. É interessante essa pergunta, porque faz todo sentido com o programa de hoje. É um bom fecho aqui para o nosso programinha de rádio do dia de hoje. E a resposta vem de Chico Xavier. São duas questões aqui que ele coloca. A primeira está no livro O Evangelho de Chico Xavier, está no capítulo 15, Eu Não Devo Dizer. Ele fala o seguinte: eu nem sempre posso falar o que penso, mas o que não posso falar é exatamente aquilo que eu não devo dizer. Eu vou repetir isso aqui porque é engraçado. Ela é praticamente redundante a frase, mas é para reforçar a ideia.
Eu nem sempre posso falar o que penso. Mas o que não posso falar é exatamente aquilo que eu não devo dizer. Em outras palavras, o que ele está nos dizendo aqui? Nós sabemos o que nós não podemos falar. Nós temos que estar lá sempre vigilantes em relação a isso. Controlar aquilo que nós estávamos falando, que o André Luiz estava dizendo, olha, entre o pensamento e a língua tem uma distância enorme, dá para controlar. É isso que nós temos que segurar. O que não posso falar é exatamente aquilo que eu não devo dizer. Silencie. Há uma outra história muito curiosa, muito divertida. Ele estava muito amargurado com umas questões que estão acontecendo lá no centro espírita, ele está ficando toda vez bravo, tem umas discussões que estão ocorrendo lá no centro espírita, e ele volta para casa muito chateado. Aí o espírito da mãe aparece e chega para ele e fala: Chico, o que está acontecendo? Por que você está assim, tudo chateado? E aí o Chico conta que está tendo muita discussão, ele fica bravo também, ele se descontrola, e isso estava incomodando. A mãe fala para ele o seguinte: olha, Chico, é melhor você procurar a água da paz, tá? Procura a água da paz, vai resolver o seu problema. E aí o Chico começa a procurar nas farmácias lá da cidade, manda procurar em São Paulo, em Belo Horizonte, e ninguém acha. Aí, passado um tempo, volta a mãe. O que está acontecendo, Chico? Olha, mãezinha, eu procurei em tudo quanto era lugar essa água da paz e não encontrei. Eu não sei mais onde procurar essa água da paz. Aí a mãe riu. Falei: Chico, não é um remédio que você compra em farmácia. É muito simples. Você vai pegar uma água mineral, água de torneira, coloca num copo. Quando você percebe que você está ficando nervoso, que você vai perder a linha, que você vai falar coisas que você não deve, pega a água, pega o copo, bebe e não engula, segura um tempinho até passar raiva, aí vai dar tempo, né? Aqui a gente faz um parênteses na história, vai dar tempo do cérebro fazer uma ligação aqui com a língua e controlar. E aí depois, se você se controlar, diz a mãe, aí você engole, mas aí já passou a revolta. Então, às vezes, gente, queridos e estimados ouvintes, talvez valesse a pena usarmos essa ideia da água da paz, antes de falarmos qualquer coisa, antes de termos um comportamento que pode parecer para os demais aí um comportamento agressivo, de raiva, de uma série de questões negativas. Vamos usar a nossa água da paz, vamos controlar, vamos usar a água, podemos até usar a água mesmo, pessoa física, vamos usar a água, mas também podemos fazer assim, uma água mental, uma água da paz mental. Opa, vou segurar, contar até 10. Enfim, a estratégia, cada um arranja qual é a melhor, mas o importante é dar tempo, colocar um freio entre o que está passando na nossa cabeça e isso ser verbalizado, para que não cause aí um incêndio. Porque, como diz o Braulio Bessa, lá nessa poesia, porque gentileza talvez seja um pedaço de Deus dentro da gente, ajudando a mudar esse cenário. Como já dizia o poeta, gentileza só gera gentileza. Mas para isso nós precisamos nos controlar, mudarmos esse comportamento negativo que tem dentro de nós e que nos ajuda ou nos atrapalha nessa questão da comunicação, de colocarmos para fora certas questões ou certa maneira de dizer que não é muito adequada. Muita paz a todos e até o próximo episódio de O Espírito do Evangelho. Gentileza, meu povo. Gentileza não é obrigação, não é regra, não é ordem, não é lei. Gentileza é essência, disso eu sei. É semente que se planta em qualquer chão e do nada nasce um pé de gratidão, irrigados pelas águas da igualdade. Bate um vento e voam folhas de bondade. Num instante se espalha em todo canto. Gentileza não é caro e vale tanto. Ser gentil é que é ser rico de verdade. É ser rico de alegria e bom humor. É falar com licença e obrigado. É dizer um bom dia, até calado, num olhar ou num gesto de amor. É pedir, sem esquecer um por favor. É ser justo, bondoso, solidário. É ser forte. É ser revolucionário, construindo um mundo diferente, porque gentileza talvez seja um pedaço de Deus dentro da gente, ajudando a mudar esse cenário. Já dizia o poeta Gentileza, não era? Gentileza só gera gentileza.